Shalom, queridos, mais uma vez juntos para estudarmos a porção semanal da Torá, a Parashá semanal. Nessa semana nós vamos estudar a 19ª Parashá, de nome Terumá. O nome da Parashá dessa semana é Terumá. Nós vamos fazer um pequeno resumo para você, visto que a gente estuda a porção completa através do Google Meet, né, dessa ferramenta aí virtual, numa aula muito legal, muito interessante, que acontece todas as quartas-feiras. Se você quiser participar conosco, é só falar aí nos comentários, tá bom? Então, a gente vai fazer esse pequeno resumo e a Parashá completa, né, ela se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 27, versículo 19. Então, você pode ler a Parashá completa, a porção completa aí na sua casa. Mas nós vamos fazer aqui um pequeno resumo falando de alguns versículos. E eu quero começar lendo com você o capítulo 25, os primeiros versículos aí. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, oferta alçada, que é terumá. A palavrinha terumá significa oferta alçada, que é a mesma coisa de oferta levantada, oferta voluntária, né? Os rabinos, né, eles falam que essa nem é uma expressão assim muito fácil, muito simples de se traduzir, porque em vários momentos a Bíblia vai falar sobre oferta e o sentido não é o mesmo daqui, né? Aqui significa assim doação, dádiva, presente, tributo, algo que se levanta, algo que se eleva, algo que se separa do resto para se elevar, para se santificar. Então, o significado de terumá seria esse significado aí, né? Nessa palavrinha que dá nome a essa porção, nós já podemos ver o nosso Messias Yeshua, o nosso Jesus Cristo, né? É muito interessante como toda a Torá aponta para Jesus, está falando de Jesus o tempo todo, né? Então, mais uma vez eu ressalto aqui, para quem, né, ainda acredita que Jesus aboliu a lei, Jesus acabou com a Torá. A Torá é ele, a Torá fala dele o tempo todo, né? E ele nos ensina a viver essa Torá, não de uma forma legalista, mas de uma forma amorosa, de uma forma que todos os princípios contidos ali se aplicam na nossa vida para que nós, como crentes, tenhamos uma qualidade de vida, para que nós, como crentes, tenhamos uma vida plena, uma vida de excelência, porque a Torá nos dá essa condição. Então, nessa palavrinha aqui, terumá, que é oferta alçada, oferta voluntária, oferta elevada, a gente já consegue ver Yeshua aqui nela, né? Yeshua é a nossa terumá, ele é a nossa oferta alçada, ele é a nossa oferta elevada, ele é aquele que se entregou por nós e foi alçado, né? Foi levantado, foi pendurado no madeiro. Então, ele é a nossa terumá. E é uma palavra que dá nome a uma porção. Essa porção está falando de ofertas que o povo de Israel deveria doar, né, voluntariamente para a construção do tabernáculo no deserto. Moisés sobe ao monte e ali ele recebe as instruções para a construção desse tabernáculo. E a gente já consegue localizar aqui o que o Eterno estava querendo dizer para nós. Qual era a revelação que estava contida ali, né? O que isso fala para nós tantos mil anos depois? Nos aponta justamente Jesus, Yeshua. Ele é a nossa terumá, ele é a nossa oferta alçada. E daqui a pouquinho a gente vai ver também que ele é o nosso tabernáculo, né? Já vou dar aqui um spoiler para vocês, porque com certeza você já está entendendo tudo, né? Yeshua também é a oferta separada. A terumá também é sobre algo que se separa do resto, se separa em santidade, né? Yeshua é essa separação, né? Ele é santo, ele é separado e é isso também que ele espera de nós, né? Que nós também sejamos santos, separados desse mundo, né? Separados da velha vida, para que nós venhamos servi-lo em santidade. Então, ele é santo e nós também devemos ser santos como ele. Então, terumá fala disso.
fala de Yeshua, fala de santidade e fala de oferta voluntária, que não existe uma obrigação. Você se entrega porque o seu coração deseja, você se entrega porque você quer, porque você o ama, porque ele te amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a gente se entrega porque a gente não consegue viver sem ele, né? Mas ele não nos obriga. Terumá fala disso, né? O povo deveria doar ali ofertas para a construção do tabernáculo, mas ninguém seria obrigado. E também não foi determinado quantidade que cada um deveria doar, ou o que cada um deveria doar, né? Existiam os materiais, ouro, prata, bronze, tecidos de várias cores. No entanto, o Eterno não determinou que alguém deveria doar tanto e o outro deveria doar tanto. Não tem isso. E no final, a gente vê que ultrapassou. O povo doou tanto que Moisés teve que mandar parar, porque já tinha oferta demais, já estava sobrando. Olha que coisa maravilhosa, né? Que linda atitude do povo. Então, e aí o Eterno quer construir o quê? Um tabernáculo no deserto. Para quê, né? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de Deus, né? Mandar o povo construir um tabernáculo no deserto. Era uma tenda, né? E depois, mais para frente, em outras porções, a gente vai ver a estrutura dessa tenda. E ali havia todo um processo para a realização do sacrifício, né? Os altares, o lugar de purificação dos sacerdotes e também o lugar onde se manifestaria a presença de Deus, né? Que é o Santo dos Santos, ali onde tinha a Arca da Aliança. Mas qual era o objetivo disso? Por que o Eterno precisava fazer isso? Ele precisava realmente fazer isso, construir um tabernáculo no deserto? Porque lá em Atos 7, a gente vai ver que Estevão, né, ele fala que o Eterno, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele vai fazer um grande discurso, né, antes da sua morte, e ele vai falar, inclusive, que Salomão construiu um templo, né, para o Senhor, mas que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, por que esse tabernáculo, né? Por que o Eterno deu essas orientações, essas instruções a Moisés? Ele deu uma planta, né? Tinha que ser perfeitinho, igualzinho ele mostrou a Moisés, igual ele falou. Por que isso tinha que acontecer? Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, o nosso Eterno, o nosso Yahvé, ele é muito pedagógico, né? Ele é didático, ele é pedagógico, ele é um pai amoroso e ele é um mestre também, ele nos ensina. O tempo todo ele está nos ensinando. A Bíblia nos mostra isso o tempo todo. O Eterno, ele nunca vai falar uma coisa uma vez só, sempre vai ter uma repetição, porque nós somos alunos, nós somos eternos aprendizes, a gente está aqui aprendendo, então nós precisamos de instruções. A Torá é a nossa instrução. Então, quando ele manda fazer o tabernáculo, era uma estratégia pedagógica para ele ensinar para o povo, primeiro o povo de Israel, né? Primeiro aquela congregação do deserto, que Israel, né, estava ali representada. A gente sabe que tinha outras nações, mas a maioria era Israel, né, de nome aí Israel. E aí ele pega esse povo que é separado, esse povo que foi escolhido para ser luz para todas as outras nações da terra, e ele ensina, né, de uma maneira muito didática, de uma maneira pedagógica, o que ele realmente deseja da humanidade. E esse povo tinha a missão de ensinar para todos os outros povos. E eles ensinaram, e a gente aprendeu, e a gente está aqui hoje também ensinando, né? Glória a Deus por isso. Então, o que afinal Deus queria com o estabelecimento, com a criação desse lugar, desse tabernáculo, dessa tenda móvel? Bom, o que ele queria está lá em Êxodo 25:8, que diz assim, olha: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O que o Eterno queria era habitar no meio do povo. E a expressão hebraica desse versículo, né? Esse versículo aqui está traduzido, mas no hebraico ele diz assim: e me farão um santuário e betorren. E betorren. O que é betorren? Betorren é habitar dentro de, habitar em. Muito interessante isso, porque a gente vê o tabernáculo e parece que o Eterno
vai habitar entre o povo, né? Entre o povo de Israel. Mas, na verdade, a palavra original não é entre o povo, é neles, é no povo. O texto hebraico diz Betorren, eu residirei em vós, eu habitarei em vós, eu habitarei em vocês. Então, o que ele queria era mostrar o projeto original dele, que é habitar dentro de nós, e não num templo feito por mãos humanas. Você não vai a um lugar para encontrar com o Senhor, ele já anda dentro de você. Você precisa deixar ele habitar dentro de você. Você não precisa ir a um lugar. A gente vai a um lugar estabelecido porque a gente vai ali se unir, né? Ficar em unidade para prestar um culto. Mas a morada do Eterno é o nosso coração. Ele já precisa estar habitando dentro de nós. O verdadeiro lugar, né, de habitação dele é o nosso coração. É isso que ele estava querendo ensinar. Ele queria mostrar para o povo que nós somos o santuário, que o povo, cada um ali, cada israelita, cada um era um santuário para ele. Mas ele mostra isso de uma forma muito didática, de uma forma muito pedagógica. Então ele manda Moisés construir esse tabernáculo, que ia explicar ali nos mínimos detalhes. E o tabernáculo, ele representa o plano de salvação, o corpo humano, o corpo do Messias. Ele representa muita coisa. Hoje eu vou falar aqui de 3 representações para vocês, 3 alusões que o tabernáculo faz, mas tem muitas outras que a gente pode estar falando numa outra oportunidade, né? O tabernáculo, ele faz alusão ao relacionamento entre Deus e nós. Essa palavrinha Betorren, ela mostra isso muito claramente, né? Que ele quer habitar dentro de nós, em nós. O tabernáculo, ele é uma alusão, né, ao corpo de Yeshua, ao corpo do Messias. Lá em João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Yeshua, ele que é a palavra, ele que é a Torá, né? Ele é o verbo que se fez carne, ele tabernaculou entre nós. Quando ele nasce, né, de Maria, né? Ele nasce ali de uma virgem, ele vem como um humano, né, um bebezinho ali humano, ele tabernaculou entre nós, mas ele é Deus, né? Ele é Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. Então o tabernáculo foi para que, no caso dele tabernacular entre nós, era para ele mostrar para nós que ele estava entre nós e dentro de nós. Ele queria se aproximar de nós, né? Ele vem para fazer o maior sacrifício de todos os tempos e para mostrar para nós a proximidade de Deus conosco. O tabernáculo também representa o corpo do crente, o nosso corpo, o seu corpo. 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então aqui está dizendo que o nosso corpo é um tabernáculo e ele é um santuário do Espírito Santo. Esse santuário é onde se manifesta a glória de Deus. Você e eu carregamos a glória de Deus através da nossa vida, através do nosso corpo. Então o tabernáculo também lá do deserto já era para nos ensinar que nós, né, as pessoas que carregam a glória de Deus dentro de nós, a manifestação do Espírito Santo, nós somos tabernáculos. E o tabernáculo também representa a Querrilá, que é a congregação, a igreja. Está lá em 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que todos nós somos pedrinhas, como pedrinhas vivas na construção de uma casa espiritual, na construção de um tabernáculo espiritual. Todos nós juntos, nós formamos a Querrilá, que é a congregação, que é a igreja, e nós estamos juntos, unidos, edificando uma morada para Yeshua HaMashiach. Então, essas são algumas alusões, né, que nós podemos fazer com o tabernáculo. Alguns apontamentos, algumas revelações, mas tem muitas outras mesmo, né? E para terminar, eu quero
mostrar para vocês um versículo muito interessante dessa paraxá. Ela é muito rica, né? Tem muita coisa para falar sobre ela, mas eu quero terminar para o vídeo não ficar muito longo. O versículo 10 de Êxodo 25, que aí o Senhor começa a dar as instruções para Moisés de como ele queria que fosse o tabernáculo. E a primeira instrução que ele dá é sobre a Arca da Aliança. E aí ele diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado a sua altura. Aí ele diz que ela vai ser de ouro puro, como que ela vai ser, né? A modelagem dela toda. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas cada medida dessa, cada material desse para construir a arca tem um significado muito profético, tá? Mas isso aí só fica sabendo quem participa das nossas aulas, porque as nossas aulas duram em média 2 horas, né? E aqui no vídeo não tem como a gente estar detalhando isso tudo. Mas é interessante porque, assim, né, que o Eterno, ao dar a planta do tabernáculo, o modelo do tabernáculo para Moisés, ele começa justamente do objeto mais íntimo do tabernáculo. Porque quando a gente for estudar o tabernáculo nas suas partes, a gente vai ver que a Arca da Aliança, ela fica no último lugar, que é o Santo dos Santos, que é um lugar super reservado, que só entrava ali o sacerdote uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Então, assim, era um lugar muito reservado, muito íntimo. E o Eterno começa justamente do lugar mais íntimo, né? Do objeto mais íntimo do tabernáculo. Por que isso? O que ele quer dizer com isso? Por que ele não começou ensinando como que faz o altar de holocausto que fica lá fora? Ou por que ele não ensinou como é que fazia a tenda primeiro para montar aquela estrutura toda e depois sim colocar os objetos lá dentro? O que ele quis dizer, mostrando justamente como iria ser construída a Arca da Aliança, algo tão íntimo, algo que era tão assim, digamos, eu não vou falar distante do povo, porque a manifestação da presença dele era real, né? É real. Mas é algo muito íntimo mesmo, né? Algo muito reservado. Por que ele começa justamente daí? Para nos mostrar que ele sempre vai começar a obra em nós, a construção em nós, de dentro para fora, né? Ele não vai começar pelo nosso exterior, ele não está preocupado com o nosso exterior, ele não está preocupado com o seu corte de cabelo, ele não está preocupado com a cor da sua pele, ele não está preocupado com a sua roupa, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu coração. Então ele mostra para nós, através desse pequeno detalhe, de Moisés começar a planta do tabernáculo, as instruções para a construção, justamente do objeto mais íntimo, é que ele quer tratar com você no seu íntimo também, ele quer transformar o seu coração, porque ele te vê de dentro para fora, ele te conhece no seu íntimo, ele conhece o que está lá no seu interior e que ninguém sabe. Então é aí que ele quer começar a agir na sua vida, né? E olha como que é lindo, né? O amor de Deus por nós. Ele vai lá dentro, ele quer ir lá dentro, na morada dele, aonde que ele quer habitar em nós, no nosso coração. Então é aí que ele quer começar a tratar, é aí que ele quer começar a construir, é aí que ele quer começar colocar, né, colocar ouro, colocar prata, colocar bronze, fazer com que seja um lugar que a glória dele se manifeste. É dentro de você, é no seu coração. E é interessante, né, que o Senhor, ele não olha mesmo a nossa aparência física, né, a nossa aparência externa, ele se preocupa com o nosso coração. E isso a gente vê, né, lá em 1 Samuel, quando Samuel vai lá ungir o novo rei de Israel, e aí ele vai lá e estão lá, né, os filhos de Jessé, um monte de rapaz bonito, e Davi, né, aquele franzininho, aquele pequenininho, ele estava lá no campo, ele não estava ali ainda, mas quando ele chegou, né, Samuel nem acreditou que pudesse ser ele. Então lá em 1 Samuel 16, a gente vê Samuel de cara assim achando que era Eliabe, né, que ia ser o rei, o novo ungido, porque ele tinha porte, né? Ele era todo bonitão, mas não era ele não. O Senhor disse a Samuel assim, 1 Samuel 16, 7, não considere sua aparência nem sua altura,
pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, o coração do rei Davi era um coração puro, um coração de adorador, um coração que se quebrantava na presença de Deus, né? Se humilhava, se prostrava. E é isso que ele quer ver em você, que ele quer ver em mim, né? Ele não quer ver a nossa aparência. O mundo vê a nossa aparência, né? O mundo nos julga muito pelo que nós apresentamos, né? Fisicamente, ou pelo que nós já fomos no nosso passado, né? O mundo nos julga muito por isso, mas o Senhor conhece o que Ele está fazendo dentro de você. Então, você é um tabernáculo, você foi escolhido para ser morada dele. Então, deixa ele trabalhar em você de dentro para fora, deixa ele começar a te construir, a colocar em você toda a santidade dele, né? Toda a pureza dele, deixa ele te tratar, deixa ele te lapidar de dentro para fora, porque é isso que ele quer, né? E que você hoje se apresente também como uma terumá, como uma oferta que é voluntária, você não é obrigado, mas você entende que sem Yeshua você não é nada, que sem ele a sua vida não tem o menor sentido, porque você foi escolhido para o louvor dele, para a honra e para a glória dele. Então, uma vida sem ele é uma vida vazia. Eu quero orar por você, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, liberar essa palavra sobre a sua vida e que o Espírito Santo, né, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração e que essa palavra fique viva no seu coração aí durante toda a semana, que você possa meditar nela e receber dos altos céus a revelação para a sua vida, amém? Vamos orar então, liberando essa palavra sobre você. Pai querido, Pai amado, no nome de Yeshua, a nossa oferta alçada, a nossa terumá, eu quero declarar, Senhor, essa palavra na vida dos teus filhos. Pai, que cada um que teve acesso a esse vídeo possa se apresentar diante do Senhor com uma oferta viva, Pai, um sacrifício puro, santo e agradável a Ti. Uma oferta voluntária, Pai, porque os teus filhos sabem, Senhor, que eles não são obrigados a te servir, mas que não há sentido nenhum na vida longe do Senhor. Então, Pai, que cada um se apresente diante do Senhor e diga para Ti, eis aqui meu coração, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha oferta diante de Ti. Senhor, que cada um que está assistindo esse vídeo seja um tabernáculo da Tua presença, uma morada da Tua habitação. Oh, meu Deus, venha tabernacular em cada coração, em cada casa, em cada família. Vem tabernacular, Senhor, porque quando o Senhor chega, Pai, toda tristeza tem que bater em retirada, toda morte bate em retirada, porque o Senhor traz vida. Senhor, vem gerar vida dentro de cada um. Eu libero essa palavra sobre os Teus filhos para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa tabernacular dentro de cada um, Pai, dentro de cada um, e que todos possam, ó Deus, manifestar a Tua glória. A Tua palavra diz que toda a terra está cheia da Tua glória, e eu declaro, Pai, que cada um que está assistindo esse vídeo está cheio da Tua glória e levará essa glória, Pai, sobre todas as nações da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz e até semana que vem, se Ele permitir. Amém.